a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma coisa muito interessante que nós cantamos desse hino, que diz grandes, velhos, tudo louve a Deus. E tudo louva a Deus mesmo, irmãos. O único ser que se afastou da adoração a Deus foi o ser humano. Aquele que fez a sua imagem e semelhança. O restante continuou cumprindo a missão para o que foi criado. O sol continua brilhando, iluminando e aquecendo o nosso planeta, as duas estrelas, não é? Enfim, tudo que Deus criou com um propósito continua. E nós, os únicos feitos a imagem e semelhança de Deus, quantas vezes estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Amém? Mas nós estamos aqui alegres, graças a Deus, viemos à casa de Deus para buscar força, não é? Aqui é o lugar de nos fortalecermos, sabemos que estamos adorando Deus presente, não deixa nada entristecer o teu coração, você está na presença de Deus, Ele está aqui, está te vendo, Ele conhece o homem nas suas limitações. Teve uma vez que Deus viu o estado de corrupção da humanidade, está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, que o Senhor olhou a terra, estava todo mundo corrompido, mas Ele disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Quer dizer, a luta do espírito para trazer o homem de volta para Deus. Mas eu vou lhes dar 120 anos, e isso aconteceu. Mas agora, o que Ele está esperando de cada um de nós? Você que experimentou a graça renovadora do Senhor, que você se revista do Senhor e da força do seu poder. Amém, querido? Eu vou abrir uma oportunidade. Aquele que tem uma palavra de testemunho ou um louvor de adoração, você ainda não veio aqui, mas o teu coração está desejoso de vir à frente, contar alguma coisa que Deus fez na tua vida. E eu digo sempre, quando você conta a tua vitória, cria fé no outro que está te ouvindo. Tem alguém assim aqui hoje que tem uma adoração no coração para Deus, que tem uma palavra para dar aqui para a igreja, para edificação, irmãos? Vem aqui para a edificação, não é? Não conte as provas como quem está derrotado. Disse Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois de toda a tragédia, Jó adorou a Deus. Você está aqui para adorar. Tem alguém que está com o coração desejoso de trazer a sua palavra aqui? Não fique envergonhado, nem vem, fale a sua palavra. Quem é que está assim aí? Tem alguém? Não tem? Então vamos ficar de pé e vamos orar para entregarmos a palavra do pastor Marcos, que vai estar trazendo a nossa alimentação para o nosso coração, pastor. Vamos orar pelo servo de Deus. E eu vou pedir que nós fiquemos agora. E vi que eu tenho que falar com a irmã, vou chamar ela lá fora. Faz isso não. Vamos ouvir a palavra. Vamos deixar ela agora completar tudo que Deus tem para nós nessa noite. Está nos dando desde o momento da escola.
Pai Celeste, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa te adorando, Pai. Muitos desejaram e não puderam chegar aqui, mas nós estamos aqui e te agradecemos. Agora entregamos teu servo nas tuas mãos, que é o teu atalaia, Pai. Usa ele para a tua glória, para a edificação do teu povo, tantos que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo dos seus lares, como aqueles que vão assistir depois também, Pai. Que sejam abençoados por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. É a oração que te fazemos, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Confesso aos irmãos que o meu coração, irmãos, está aqui se regozijando diante do Senhor. Como é bom nos juntarmos na presença do Senhor. Nós terminamos de louvar esse cântico dos varões e o pastor fez uma observação, irmãos, interessante. Só o homem se distanciou da presença de Deus. Só o homem. Todo ser criado, irmãos, e principalmente irracional, ainda anda em obediência a Deus. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus os usa. A natureza, os animais, os vermes, todos estão ainda debaixo da autoridade de Deus e sendo usados por Deus. E o homem achou por melhor se afastar, desobedecer. Louvado é o nome de Jesus. Nosso missionário José estava aqui orando, irmãos, eu chorando aqui com a presença de Deus. Me deu vontade de cantar aquele corinho. Como é diferente esse lugar, mas eu deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto que esse lugar vai ficar diferente, irmãos. Nós, muitas das vezes, não temos uma percepção. Meu Pai Celeste. Porque as dificuldades do dia a dia, as lutas do dia a dia, irmãos, faz que nós fiquemos presos como que dentro de um casulo. Mas quando nós nos juntamos, irmãos, saiba de uma coisa, Deus ele é presente. Esse cântico que a mocidade trouxe aqui, irmãos, Deus conhece os seus, Ele sabe que são seus, e ali há todo um derramar de adoração. E a igreja não imagina como é que Deus recebe esses cânticos de adoração quando sai do coração de um fiel, de um verdadeiro adorador. E é isso que Deus espera, irmãos, da sua igreja. Eu quero aproveitar, irmãos, os irmãos estão em pé esperando, e é bom que vocês descansem um pouquinho também em pé, porque a circulação do sangue, ela melhora quando você levanta um pouco, viu? Então, os irmãos que têm dificuldade às vezes de ficar em pé, eu digo para você, levanta um pouco de vez em quando. Ó, anda para frente, anda para trás. O corpo vai agradecer, a circulação do sangue vai ser melhor. Quando você fica muito tempo sentado, sabe uma coisa, fica meio que estagnada a circulação. Então é bom também, irmãos, por isso que os médicos recomendam o exercício físico. Mas eu faço leitura da palavra de Deus nessa noite para a nossa reflexão. No livro de Gênesis, irmãos, o capítulo é o 3. O texto é bem conhecido, mas eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida, para as nossas vidas aqui nessa noite. O capítulo é o 3 de Gênesis. Gênesis não tem como errar, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o 3 e o versículo é o 8. Eu quero ler somente 3 versículos aqui a partir do 8. Diz assim, Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi.
E o 11: E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Nosso Deus, obrigado pela tua palavra, aplica no nosso coração. É o que eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Podeis sentar. Glória a Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto que é bem conhecido, irmãos. Quantas vezes já não ouvimos ministrações através desse texto? E nós poderíamos observar, irmãos, que vivemos em um mundo onde muitos não acreditam nessa leitura a qual acabamos de fazer, irmãos. Porque se pararmos para observar o contexto desses versículos que lemos aqui, vai nos mostrar, irmãos, dentro do seu contexto de forma anterior, Deus criando os seres viventes, formando ali um jardim lá no Éden, e aí Deus vem, Ele cria o homem e cria a mulher. E essa é uma narrativa, irmãos, bíblica, a qual nós acreditamos. Nós acreditamos piamente nisso. O mundo, desde que ele é mundo, irmãos, existe uma guerra para tentar invalidar esse feito do Criador, dizendo que o mundo ele surgiu através de uma evolução, através de uma explosão, e aí vocês conhecem toda a história. Eu tenho ainda dó e preocupação com a nossa juventude nos dias de hoje, nos ensinos nas escolas, que forçam eles a acreditarem em teorias que já foram certamente, irmãos, desbaratadas, caídas por terra por conta do poder da palavra, ao qual Deus tem levantado homens, conhecedores, cientistas, que não tem como negar, irmãos, a veracidade de Deus. Louvado a Jesus. Mas nós somos privilegiados porque somos o único povo, irmãos, que acreditamos e defendemos e sabemos que foi Deus, o Criador, o Formador de cada um de nós. Para observar, você é criação de Deus, você é criatura de Deus. Por mais que, como o pastor que fez uma observação, que o homem se afastou de Deus, mas não deixou de ser criatura, criação de Deus. E nós conhecemos que esse projetor, esse grande arquiteto, ele formou o homem de uma forma perfeita, irmãos, perfeita. Nós sabemos muito bem disso. E nós podemos observar, irmãos, que quando Deus ele forma o homem, ele forma o homem para andar junto com ele, para ser parceiro dele, para ter comunhão com ele. Como é que poderíamos entender esse Deus? Na nossa faculdade mental, irmãos, nós não saberemos e não conheceremos a esse Deus de uma forma plena. Possivelmente, irmãos, vamos o conhecer quando chegarmos diante dele na eternidade, porque eu acredito que ele vai trazer revelações ainda muito mais profundas do que as que hoje nós temos, que são pouquíssimas. Mas esse Deus, ele formou o homem para relacionamento, irmãos, nada mais. Deus formou o homem para se relacionar com ele. Se ele tinha um projeto de povoar a terra nesse mesmo molde, ficou no stand-by. Se ele tinha um projeto, irmãos, ou seja, os projetos de Deus, a bem da verdade, irmãos, estão consigo mesmo, porque ele não chegou a ser colocado da forma que deveria, por
por conta do pecado, por conta da desobediência do homem. Mas o Senhor ele vai revelar qual é a sua vontade para com os seus. Ele vai revelar qual é a sua vontade para com os seus. Não tenha dúvida disso. Eu, você, nós fazemos parte desse projeto. Porque quando Deus vem e nos resgata, irmãos, do pecado e nos dá a visão celestial daquilo que Ele tinha para nós, é porque alguma coisa ainda maior Ele tem por vir para a sua igreja, para todos quantos acreditarem na sua palavra. Um Deus de relacionamento, irmãos, um Deus de pacto, um Deus que fez, irmãos, pacto com os homens, ao qual Ele confiou a sua palavra, e ainda hoje Ele continua velando pela sua palavra, para que ela se cumpra todos os dias, em nossas vidas, e Ele, por intermédio das nossas vidas, fazendo com que ela venha a ser conhecida. Louvado é o nome do Senhor por isso. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele nos mostra que o homem já tinha sido formado, o homem já tinha sido criado por Deus, e aí na sua sequência, que nós não sabemos, a palavra não nos mostra de quanto tempo demorou para que Deus formasse a mulher também, assim como nós não sabemos quanto tempo que Deus demorou para fazer o jardim ali no Éden, irmãos, como também para fazer os seres viventes. Nós, irmãos, não temos uma revelação da parte de Deus, mas poderíamos fazer algumas conjecturas, irmãos, observando de que Deus ele teve um espaçamento de tempo muito grande, irmãos, para fazer todas as coisas. E aí, irmãos, me faz observar Deus criando o homem e depois observando que não era bom que o homem estivesse só, e aí fez a mulher uma adjuntora, uma ajudadora. Quanto tempo será que Deus ele se relacionou, irmãos, com Adão até chegar o momento que ele falou, não é bom que ele esteja só. O próprio Deus percebeu, não é bom. E aí ele vem, com a sua bondade, ele forma Eva, irmãos. E é curioso que o Senhor, ele não usa do mesmo artifício que ele formou o homem para formar a mulher. Porque ele queria dar ao homem uma adjuntora, uma ajudadora, que estivesse sempre com ele, em uma formação única, e de que eles não se separassem, a não ser no momento em que Deus falasse, chega, aí houvesse essa separação. E aí Deus não usa do mesmo artifício. O que ele faz? Ele vai lá, coloca o homem para dormir, e diz a palavra que ele vai lá, em uma das suas costelas, tira a mulher, tira a mulher, né? Tira uma das costelas e dali forma a mulher. Que coisa tremenda, irmãos. Concernente ao homem, nós podemos imaginar Deus sentado, com toda a liberdade que ele tem, eu quero conjecturar, me permita e me perdoa aí, irmão, se houver algum exagero. E ele vai lá e começa a pegar do pó da terra e fazer barro, e faz, irmãos, essa coisa linda que é o homem. E quando eu digo homem, irmãos, eu vou para o gênero humano. Essa coisa linda que é perfeita, que não existe nenhum igual ao outro. Irmãos, que não existe uma digital igual a outra, que nada nenhum é igual ao outro, a não ser aquilo que está no interior, que são os órgãos que precisa para a manutenção desse corpo, para que ele permaneça como alma vivente. E Deus vem nos mínimos detalhes e forma. Como entender isso? Na nossa faculdade mental, eu repito, jamais entenderíamos isso. E Deus vem e forma o homem. E aí, volto, repito, concernente à mulher, o que Deus faz? Repito, não lembro quanto tempo, a Bíblia não nos mostra quanto tempo que ele ali se relacionou com o homem, para perceber que ele não tinha que ficar só. Faz com que o homem durma e ali tira uma das costelas do homem e forma a mulher. Aí, como é que nasceu? Como é que foi formada essa formosura que no caso é a mulher?
Porque, irmãos, a mulher, você pode perceber, irmãos, que ela é totalmente diferente do homem, mesmo sendo formada do homem, ela é totalmente diferente nas suas ações, nos seus sentimentos, muitas das vezes nos seus comportamentos. E o homem tem que ser aquele que tem que ter toda uma paciência e uma forma de convivência para viver bem com a mulher. Aí eu lembro ontem à noite aqui, o nosso pastor Luiz, a nossa irmã Matilde, 50 anos de casamento. Que coisa, hein? Alguém começou aí por esses dias, 5 anos, outros 10, outros 20, 30, 50 anos. Irmãos, eu poderia dizer misericórdia, eu diria uma bênção, irmãos. Porque aquele que casou na presença do Senhor é bênção. Porque para o crente, irmãos, o casamento é uma coisa boa. A palavra nos diz que aquele que acha uma mulher está recebendo de Deus, irmãos, esse presente é de Deus. Então, o que a gente pode entender é que o casamento, irmãos, é uma bênção. E nós, na qualidade de crente, não ficamos muitos anos casados, não é porque nós somos crentes, é porque Deus nos deu uma coisa boa. Por isso que o nome da minha é minha bênção. Até incomoda alguns, mas é a minha bênção. Me faz lembrar, deixa eu dar uma vigiada, me faz lembrar quando eu trabalhava de motorista de ambulância. E aí eu levava para lá um paciente para cá, e sempre tinha um médico do lado e tinha um auxiliar. E eu para lá e para cá, sempre levando os pacientes. Uma vez eu fui levar um paciente lá para Caraguatatuba, São Sebastião. E aí quando chegou lá, entrei no hospital, chegamos lá, o paciente já estava morto. Porque o médico foi aqui tentando animar ele, e aí não tinha jeito. Chegou lá praticamente morto. Aí quando chegou os médicos, uma jovem médica chegou e falou assim: você não ficar morto para cá, o que serve para nós aqui? Ainda bem que eu não sabia de nada, era só por isso, deixei lá. E aí eles conversaram lá, e aí por lá desfibrilaram lá o paciente e tal, mas não teve jeito, morreu. Moral da história, então não é isso que eu quero contar. Mas aí, daqui a pouco, eu tinha que ligar para minha esposa, porque nós estávamos numa peleja, irmãos, eu trabalhando, viajando muito para lá e para cá, e eu falei assim, ó, deixa eu ligar para minha bênção, porque eu... Você sabe quantos anos faz isso? Faz aproximadamente, deixa eu ver, uns 20, eu morava lá onde mora o pastor Gênesis ainda, 2001. Misericórdia, tenho mais de 24 anos. Aí eu falei, deixa eu ligar para minha bênção, porque e aí as médicas assim vieram lá, que é a tua bênção? Minha bênção é minha esposa. Nossa, que lindo! E elas começaram a se confraternizar. Ah, não acredito. E aí aquele negócio chamou a atenção delas, irmãos. E eu falei, calma, mas é tão simples, é a minha bênção, tão simples. Mas a mulher sentia falta no relacionamento dela desse contato, possivelmente com o seu marido. E quando ela viu, ela falou, nossa, mas que bênção, né? Então, como não dizer da minha bênção? Deus me deu, Deus te deu. Então, viva bem, viva regaladamente. Mas o que Deus espera, irmãos? Deus espera que nós mantemos o nosso relacionamento com Ele da mesma forma a qual Ele nos deu a mulher. Porque aí quando Deus vem e forma a mulher, irmãos, o que acontece? Totalmente diferente a formação. O compositor, ele até falou assim, ó, para o bem da união, da costela de Adão, Deus formou a mulher. Para o bem da união, da costela de Adão, Deus formou a mulher. É a nossa bênção, irmãos. Viu, Messias? É a sua bênção. Não perca. Viu, Luciano? É a sua bênção. Viu, Lucas? É a sua bênção. Viu, Messias? Quantos anos, hein? Daqui a pouco chega nos 50 também. É a bênção que Deus nos deu. Aline, esses dias, né? Nota 5. Olha que bênção. Daqui a pouco nós estamos aqui comemorando. E é isso, irmãos. Foi Deus que fez dessa forma.
Aí, irmãos, me permita, eu fico aqui tentando observar como que era esse caminhar de Deus agora, com o homem e com a mulher. Com o homem e com a mulher que Ele formou para com o homem. E aí eles se relacionavam. Eu fico aqui tentando, irmãos, entender quanto tempo demorou. Quantas viração do dia no horário do culto Deus descia. Ele descia e começava a se relacionar com Adão e com Eva. Possivelmente Adão e Eva ficavam esperando o momento certo de começar o culto. O culto era A3 presencial. Mas não tenha dúvida que tinha um coral de anjos, não tenha dúvida que tinha muitos participantes desse culto. Mas toda a viração do dia estava lá Deus descendo e buscando quem? Adão e Eva para esse relacionamento. Deveria ser um dos melhores cultos. Eu acredito, irmãos, que esse culto ele deveria ser assim de uma forma totalmente diferente, ímpar, irmãos, porque era o próprio Deus que descia para poder reger, irmãos, diante da sua criatura. Imagina a alegria de Deus de relacionar-se com a sua criatura. Quantos dias passaram, hein? Quantos dias tiveram desse relacionamento? O que eles conversavam? Quais hinos será que eles cantavam? Porque aqui quando eu percebo a presença de Deus, irmãos, dá vontade de cantar. Como é diferente este lugar, e o varão de guerra aqui está. Ele percorre por todos os lados. Olha aí, por dentro e por fora, Ele está te olhando. Olha os seus pés, olhe suas mãos. Tem sinais de cravos, meu irmão. Aí eu fico observando, irmãos, qual será os cânticos que acontecia naquele momento? Porque certamente, irmãos, Deus, Adão e Eva, dentro desse momento em que havia a viração do dia, eles ali comungavam, estavam juntos. Quanto tempo será que foi esse relacionamento? Quando o pastor observou aqui, eu falei, meu Deus, e é verdade, né? Era o único que tinha a oportunidade de se relacionar de uma forma mais profunda com Deus. Foi essa criação racional, o homem e a mulher. Todos os demais se submetiam, mas esse, pela racionalidade, eles conversavam, se alegravam com Deus. Você consegue perceber a sua pessoa se relacionando com Deus? Porque esse relacionamento, irmãos, eu quero dizer uma coisa, ele não foi perdido. Porque nós acabamos de ler aqui, irmãos, o que aconteceu com a quebra desse relacionamento. Mas ele não se perdeu. Nós lemos aqui assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, como qualquer outro dia, como qualquer outro culto, como qualquer outro, irmãos, encontro ao qual Deus tinha com o homem e com a mulher. Deus sempre fazendo a sua parte. Eu vou chegar às 19 horas, ou seja, eu vou chegar às 16. Não, às 18 eu já estou. Bem na viração, estou eu lá. E aí, Deus agora chega, irmãos. Nos diz a palavra que, quando o Senhor chega, eles ouvem. E ouvindo, segundo a palavra, ouvindo a voz de Deus que passeava pelo jardim. Aí, irmãos, me ajuda aí, por favor. Deus chegando. Mas não foi os passos. O Senhor chegava. O que o Senhor vinha falando? O que o Senhor vinha falando? Será que o Senhor vinha cantando? Eles, irmãos, eu quero acreditar no que está escrito. E ouviram a voz de Deus. Deus vinha falando. O que Deus vinha falando? Que Adão e Eva ouviu. Olha que coisa interessante, irmãos, que muitas das vezes passa desapercebido por nós. Ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Era mais um dia.
E aí daqui a pouco o que aconteceu? E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, quando eles ouviram Deus chegando, o que nós poderíamos imaginar em Deus falando, irmãos? Não dá para imaginar nada. Mas Deus chegando e eles ouvindo. Está vindo ele aí. Está vindo ele aí. Só que dessa vez, irmãos, eles correm e se escondem, porque eles entraram por um caminho que Deus não tinha projetado para eles. Eles correram e se esconderam. E aí diz a palavra, irmãos, nos diz a palavra que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Deus vinha falando, e eles ouviram, e aí daqui a pouco o Senhor chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Chega Deus no horário certo para o culto. Cadê? Cadê os membros dessa casa de oração? Cadê os membros? Não estavam. Correram, se esconderam. E Deus procurando. Aí diz o texto, irmãos: e o Senhor Deus a Adão disse: onde estás? Adão! Eva! Aonde estás? Claro, irmãos, Deus sabia onde eles estavam, mas Deus chegou e queria iniciar o trabalho, e lá eles não estavam. Mas Deus chama, irmãos, certamente em voz audível, e eles ouvem. E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Estava nu e me escondi. Olha o que Deus ouve, irmãos, da sua criação, a qual, irmãos, estava totalmente vestida de glória, vestida de graça, ao ponto de não enxergar nada a não ser o Criador, para se relacionar de uma forma ali, irmãos, totalmente diferente da qual nós nos relacionamos com Deus hoje. E aí ele veio e o homem falou: olha, corri e me escondi, porque ouvi a sua voz soar pelo jardim. Temi quando ouvi a sua voz, porque estava nu. E aí, irmãos, aqui a gente já percebe o caos desse relacionamento por conta da desobediência. E aí Deus continua o seu diálogo para com Adão e Eva. E disse Deus: quem te mostrou que estás nu? Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? E aí começa a vir agora as transferências de responsabilidade. Adão culpa Eva culpa a serpente, e assim sucessivamente. E até hoje tem alguém culpando alguém por causa do pecado. Ninguém quis assumir. Deus ele vem e sentencia, irmãos, o homem, a mulher, a serpente, tira-os mesmo do jardim em que ele formou ali no Éden, e aí há uma quebra de pacto, há uma quebra de aliança. Mas, irmãos, o mais profundo de tudo isso aqui, mesmo havendo essa quebra de aliança, irmãos, o que nós observamos é o amor de Deus, ao qual, depois dessa situação, Ele não, de forma alguma, deixou o homem. Ele jamais abandonou o homem, irmãos. Deus agora, o homem à distância, há quem observasse de que
que houve uma frustração. Não. Deus, Ele faz as coisas perfeitas com uma perspectiva, e certamente os seus objetivos Ele vai alcançar no momento oportuno, porque Ele é Deus e Ele é Criador, irmãos. Então, mesmo que naquele momento, mostrando de que houve uma quebra de comunhão, houve, irmãos, uma quebra de aliança, e o homem perdendo o seu espaço, o seu estado que ele tinha diante de Deus, o privilégio de estar adorando a Deus presencialmente, irmãos, mesmo com essa quebra, Deus não desistiu do homem. E aí nós vamos, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, vendo Deus batalhar para trazer o homem para si mesmo. Deus levantar homens para mostrar ao povo, para mostrar àqueles que nasceram, que foram gerados, que Ele ainda é o Deus, o mesmo Deus, irmãos, ali do Jardim do Éden. Aí nós vamos observar o que a palavra nos mostra. Aí vem, irmãos, a linhagem de Adão. Aí Deus daqui a pouco levanta um povo através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Levanta um povo enorme. Esse povo fica cativo há muitos anos ali no Egito. Cresce-se uma nação, aonde Deus faz promessa, aonde Deus com promessa tira eles daquele local e vai ali trazendo a eles, irmãos, a esperança e a expectativa de voltar ao relacionamento do Éden, porque Deus tinha um relacionamento lá no Éden, naquele jardim que Ele formou, naquele local, irmãos. E se uma coisa que Deus tem buscado diante do homem, mesmo ele abandonando a presença do Senhor, irmãos, é esse contato novamente. O que Deus tem buscado do homem, do mais vil pecador e até o mais crente, é relacionamento, é contato, é aproximação, porque nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que ama, que amou a sua criatura e amará ela até o último dia. Do mais vil pecador, irmãos, aquele que se considera mais crente, ele ama a sua criação, porque a sua criação, a sua criatura, ela foi perfeita, ela é perfeita. Por mais que o homem tente se distanciar de Deus pela sua ignorância, Deus quer se aproximar do homem pelo seu amor, pelo seu próprio amor. E aí, irmãos, essa palavra, irmãos, a qual o próprio Adão confessou, irmãos, é o que tine hoje, certamente, irmãos, diante de Deus, o estar nu e escondido da presença de Deus. Se você perceber que alguém está escondido da presença de Deus, é porque ele está nu. A sua vergonha está, irmãos, visível. Ou seja, o pecado na vida do homem faz com que ele fique distante de Deus. Ele se envergonha e se distancia do Senhor. Foi o que aconteceu com Adão. Percebi a sua voz entre o jardim, me escondi porque eu estava nu. E o que é nu, irmãos? É estar despido de Deus. A criatura formada por Deus, cheia da graça de Deus, numa dispensação de inocência, ele ele tira toda essa roupagem pela desobediência. A desobediência, irmãos, é algo que tem distanciado o homem de Deus. Não tem outra coisa que o homem faça que o distancie tanto do Senhor do que a desobediência à sua própria palavra. Desobedecer a palavra de Deus distancia o homem da presença de Deus. E isso não tem a ver em você estar nos cultos, em você ali ser crente fervoroso, não. Isso está ligado a você ter de fato que Deus é Deus, Senhor,
e formador da minha e da sua vida, porque é o que Deus quer que nós sempre reconheçamos e vejamos que Ele é formador e criador das nossas vidas. Para onde, irmãos? É uma pergunta que eu sempre faço, principalmente para o incrédulo, porque o crente eu tenho certeza da resposta. Para onde vamos a partir do momento em que fechamos os olhos? Tem pensado nisso? Para onde iremos assim que fecharmos os olhos? Se vocês puderem observar, irmãos, a morte é uma das coisas mais tristes e dolorosas que nós poderíamos experimentar nessa terra. Mas não é o que Deus tinha para nós. Deus, quando formou o homem e fez a alma vivente dele, fez para que ele vivesse eternamente. E vou dizer, há quem diga que não, mas o homem vai viver eternamente sim, diante de Deus, acreditando na sua palavra, acreditando agora no Deus que se tornou o Deus Emmanuel conosco, o Cristo Jesus que veio e deu a sua vida por nós. Ele vai viver eternamente. Mas aquele que não quiser, aquele que não participar, aquele que não acreditar, ele também vai viver num tormento eterno. Porque Deus fez do homem alma vivente. E há às vezes uma discussão aí da aniquilação ou do tormento eterno. Os grandes líderes aí debatem se vai haver a aniquilação da alma ou o tormento eterno da alma. Nós acreditamos que haverá a salvação eterna e o tormento eterno, porque não tem como Deus aniquilar aquilo que Ele fez para ser permanente, eternamente. Então imaginemos, irmãos, que nós falamos aqui da morte, mas a morte ela não estava no script de Deus. Deus queria que o homem vivesse desde a formação eternamente, mas Ele deu condições. Olha que interessante, Deus deu condições para que isso viesse a acontecer, e falou para o homem: olha, fica à vontade, está vendo essa coisa linda que é esse jardim? Come à vontade, participa à vontade. Deus deu toda a liberdade para o homem, mas disse: ó, aquela árvore ali, ó, não põe mão, porque no dia em que você pôr mão e comer, morrerás. E o homem caiu por essa desobediência, irmãos. E aí o que aconteceu? Veio-se a morte. Agora nós teremos que passar pela morte, entre aspas, né, irmãos? Me permita, entre aspas, porque nós que pela fé já regozijamos da vida eterna, possivelmente passaremos sim pela morte, mas eu quero dizer que nós já regozijamos dela, porque ela não nos assusta mais. Por quê? Porque ela foi cravada na cruz através do sacrifício de Jesus. E você, eu, nós aqui já experimentamos desta fé, irmãos. Então não temos mais temor à morte de forma alguma. Por que nós não temos? Porque o Deus vivo está sempre presente, irmãos, conosco. Como ter medo de alguma coisa que foi aniquilada? A morte foi aniquilada. No triunfo de Cristo, a morte ela foi aniquilada. Esse corpo será desfeito só para uma desculpa, para sair do material e entrar e comparecer, ou seja, e apresentar aquele que vai ser transcendental, um novo corpo. Olha o projeto que Deus tem para nós, irmãos. Ele é grande, e eu me desfruto desse projeto, me alimentando todos os dias, irmãos, de saber como que isso se dará. Como eu já disse, na nossa faculdade mental não entenderíamos e não vamos entender, mas uma coisa é certa, Deus o vai fazer. Então Ele vai pegar esse corpo corruptível e vai tornar um corpo incorruptível. Ele vai pegar esse corpo mortal e vai tornar um corpo imortal. E eu vou participar disso, você vai participar disso, nós participaremos disso, porque esta é a expectativa e esta é a esperança da igreja do Senhor. Quem é que acredita nisso aí fora? Ninguém. Ninguém, irmãos. Só aqueles que estão na presença do Senhor, que acreditam nesses
desfeito, que assim o serão, querendo o homem sim ou não, vai ser desta forma. Adão, irmãos, e Eva desobedecem, se tornam despidos diante de Deus, ficam nus de Deus. E é muito triste isso. Uma vez eu tive, não sei se foi uma revelação ou um sonho, mas eu estava deitado. Vinha assim uma pessoa, que jamais eu diria o nome, bateu na minha porta, lá onde eu morava no Nélio, bateu na minha porta. Quando eu abri, eu vi essa pessoa nu, da cabeça aos pés, nu, não entendi nada. Aí eu fui perguntar para o meu pastor, isso faz muitos anos atrás, fui perguntar para o meu pastor. Aí o meu pastor falou, ó, pessoa nua, ela está despida de Deus. Eu falei, então o negócio é sério. Deus nos deu aí alguma coisa a fazer, despido. O homem, irmãos, quando ele está no pecado, ele fica despido da presença de Deus. Essa pessoa estava em pecado, irmãos. Estava em pecado. Essa pessoa estava, eu não vou precisar, mas ela saiu da comunhão da igreja, irmãos, estava distante de Deus, despida. E aí eu entendi, irmãos, o porquê que Adão, quando ele percebe que está nu, o que ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde porque ele percebeu que aquela graça tinha ido embora. Ele enxergou o que não era para enxergar e ignorou o que era para ver. Ele enxergou o que não era para enxergar, ignorou aquilo que ele tinha que estar convivendo. E aí, irmãos, nós, como dissemos aqui, vimos qual foi a sentença. Mas aí, irmãos, eu fico observando uma coisa. E nós, a igreja, nós já chegamos despido, misericórdia. Eu acho que não é à toa que a criança nasce peladinha ali, né? Já nasce despido. E é isso mesmo, não tem como nascer de outra forma, né? E aí, só que nasce e cresce despido da presença de Deus. E precisa, ao longo do tempo, conhecer ao Deus Criador dos céus e da terra, para que, conhecendo Ele, confessando Ele como Senhor e Salvador, venha se vestir de novo. Olha, e aí, irmãos, me faz lembrar a profecia, aquela de Isaías. Vamos dar um passeiozinho aqui rapidinho na palavra. Me faz lembrar a profecia de Isaías. Que Isaías é aquele livro apocalíptico do Antigo Testamento, irmãos. E quando nós vamos para o capítulo 61, ele vai dizer assim, ó, a salvação é proclamada. E aí o que nos diz aqui, ó? O primeiro versículo diz assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aos cativos a abertura de prisão aos presos. E o 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Foi até aí onde Jesus leu, quando ele teve a oportunidade, ali naquela sinagoga, quando ele abriu o livro de Isaías, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Porque certamente o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ele vem. Mas Jesus, ele deu até ali, ó, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Mas o versículo que eu queria ver, irmãos, é justamente o de número 10, que nos diz assim, ó: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Então, o que o Senhor fez, irmãos?
Adão se despiu, e aí ele saiu do projeto de Deus. Deus ele vem até o homem e promete a ele que vai trazer novas vestimentas a ele, vestimentas de salvação, vestes de salvação. Já havia uma profecia mencionada, irmãos, em Isaías, que o Messias viria, que ele viria e viria agora a trazer nova vestimenta ao povo que se perdeu, ou seja, que veio perdido por causa da desobediência de Adão. Viria agora o segundo Adão, porque o primeiro Adão em carne foi corruptível, mas o segundo Adão, que agora viria no Espírito, esse iria cumprir com toda a palavra até o fim. Louvado é o nome de Jesus. E aí, irmãos, a promessa de Deus, ela vem e se cumpre sobre o homem. Jesus ele vem, irmãos, e se apresenta como nós conhecemos a Jesus. Aí eu pergunto, irmãos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ao qual deveria ser constantemente reconhecido e ovacionado pelos seus. Porque o mesmo Deus que estava, irmãos, ali no jardim, se relacionando com o homem e com a mulher, agora ele vem, ele desce sobre essa terra e começa a se relacionar com o homem de novo. Ele começa a fazer contato com o homem de novo, de uma forma que ele veio com um propósito de trazer boas notícias de salvação. Olha, houve perdição lá no início, mas agora é boas notícias de salvação. E essas boas notícias, irmãos, fomos privilegiados de ter chegado até nós hoje. Nós conhecemos essas boas notícias. E aí, irmãos, Jesus ele vem, ele traz essas boas notícias de salvação, ele vem e cumpre a justiça de Deus sobre a sua própria vida. E aí, irmãos, o que Jesus ele faz? Ele traz de volta esta comunhão que o homem tinha lá no Éden com Deus. Ele volta a religar o homem com Deus, porque o homem se desligou de Deus. Eu acho que nós não conseguiríamos entender o que é estar desligado de Deus, se é que não tem alguém desligado de Deus. Porque o estar desligado de Deus, irmãos, às vezes faz eu me esconder num banco também. Às vezes faz eu estar dentro da igreja, mas totalmente desligado de Deus. O homem desligado de Deus, em verdade irmãos, ele se esconde. Se ele puder se esconder entre os jardins, ele se esconde, porque ele não suporta ouvir a voz de Deus. A voz de Deus traz a ele a clareza do Deus justo, do Deus Criador dos céus e da terra. Então o homem tem, irmãos, essa facilidade de se esconder de Deus. Mas eu vou te dar uma boa notícia, porque mesmo que ele falando, Adão, onde estás? Ele sabe. O homem pode se esconder de Deus aonde for, mas Deus sabe aonde ele está. E Deus o chama, porque Deus faz questão de chamar. Ele faz questão de chamar e pelo nome, até que ele se apresente. Confesse o seu pecado e deixe. Foi isso que Deus fez com Adão, chamou. Aí Adão diz, olha Senhor, eu me escondi. Mas por quê? Eu vim para o culto, cheguei no horário, por quê? Porque eu estou nu. Calma aí, quem te disse que você está nu? Porventura você desobedeceu a minha palavra? Porventura você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Aí começou a vir, não foi eu não. Aí não foi eu não. Não foi eu não. Pois é. O desobedecer a Deus, irmãos, é algo tão sério que leva o homem a se tornar, irmãos, nus diante do Senhor. E eu quero dizer que isso, ainda aos dias de hoje, se o homem não estiver atento, ouvindo a palavra de Deus, buscando fugir da aparência do mal,
ele corre um grande risco de estar nu diante de Deus. Ele está na igreja, mas ele não é igreja. Ele participa do culto, mas ele não consegue ofertar. Ele é até dizimista, mas é porque é por obrigação. E não é esse sacrifício que Deus quer. Porque Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento com o homem. Deus quer comunhão com o homem. Deus quer falar e o homem quer que ele ouve. Porque Adão ouvia todo dia. Quando Deus chegava, ele ouvia. Está chegando aí. Está chegando aí. Vai começar o culto. Ele ouvia. Mas nessa feita, o homem, pela desobediência, se distanciou de Deus. E ainda hoje, irmãos, quantos estão, mas não estão? Quantos fazem, mas não estão fazendo como deveria? Que Deus, irmãos, nos ajude através de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele veio, irmãos, ele veio para religar e nos trazer esse relacionamento com Deus no Éden, com Deus lá do jardim, irmãos. E quando Jesus, ele religa esse contato, ele diz assim, foi cumprido. Cumpriu-se a palavra. Ele diz, está consumado. Está consumado, irmãos, a justiça de Deus no seu próprio Filho, no seu unigênito, está ali cumprida, irmãos, a justiça de Deus. Agora o homem pode voltar-se a relacionar com Deus, porque Adão fechou as portas, Jesus vem e abre as portas de novo. As portas estão abertas para todos que quiserem entrar e participar do culto. Seja bem-vindo, porque o mesmo Deus de Adão e Eva é o que agora está ali aguardando com as portas abertas para cultuar novamente, porque a porta está de novo escancarada. Claro que vai chegar um momento em que ela vai se fechar, mas ela nesse exato momento está aberta. Está aberta, irmãos, para que o homem volte para Deus. Mas para que isso tivesse acontecido, irmãos, é interessante que tem um texto bíblico aqui, aonde o Senhor, ele conversando com os seus discípulos, trazendo esse relacionamento, essa amizade, no capítulo 15 de João, e no versículo 15, ele queria mostrar para os seus discípulos que ele queria voltar a essa comunhão que eles tinham no Éden. O mesmo Deus que está no Éden é o Deus que se faz homem agora também e começa a se relacionar pessoalmente com o homem. E aí quando nós chegamos no capítulo 15, irmãos, de João, e o versículo 15, ele diz assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Porque Adão tinha um amigo, Adão tinha ali, irmãos, alguém que se relacionava. Nós só nos relacionamos bem com os nossos amigos, com as pessoas que nós confiamos, com as pessoas que nós temos comunhão. E aí Jesus vem e fala para os seus discípulos, olha, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, e de fato não, eu não sei o que o meu patrão faz, porque eu não tenho relacionamento com ele. Mas aí Jesus vem e fala assim, mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o que Jesus veio fazer? Trazer todas as boas novas de salvação e veio informar para mim, veio informar para nós. E agora nós entendemos que podemos voltar a esse contato, voltar a esse relacionamento. Ou seja, Ele nos dá vestes de salvação por intermédio de Jesus e volta a ter a comunhão. Então agora o culto é diferente. Quando ora, Deus ele desce e visita a sua igreja. Quando louva, a palavra nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Então Deus volta agora a ter um relacionamento com os seus. De que forma? Adorou?
ele participa do momento da adoração. Orou, ele vem e desce e visita os corações. É dessa forma que Deus trabalha agora com o homem de novo. Ele não perdeu o contato com o homem. E quando ele vem e ele fecha esse relacionamento, o que ele faz? Irmãos, o versículo 16, ele diz assim: olha, sabe uma coisa? Dentro desse relacionamento agora, o que acontece? Eu tenho um projeto. O projeto que eu tinha com Adão, ele deu as costas, ignorou. Mas com você, ó igreja, é diferente. Não foi vocês, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deixes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então é isso. Esse relacionamento ele veio agora de uma forma mais íntima. Imagina, irmãos, eu me relaciono com aquele que me deu vestes novas, eu me relaciono com ele ao ponto dele me trazer agora revelações ao qual só o Pai tinha. Tudo. Aí ele fala assim: agora, tudo que você, em meu nome, pedires ao meu Pai, Ele vos concederá. E aí eu fico observando, irmãos, como que Deus trata os seus diante de uma vida de obediência, diante de uma vida ao qual agora ele, voltando-se para Deus, obedecendo a sua palavra, como que Deus observa essa vida. Ele observa essa vida, irmãos, ao ponto dele dizer, como disse o salmista: olha, o anjo do Senhor, teofania, o anjo do Senhor, teofania, o próprio Deus, acampa ao redor daqueles que o temem o livre. Deus, irmãos, Ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. O próprio Deus, Ele acampa ao nosso redor, irmãos, e nos dá o livramento, ou seja, Ele nos guarda. E olha que nós nem pedimos muito isso, porque nós temos mais tempo de pedir alguma coisa, irmãos, para suprimento, de que livramento. Nós esperamos na graça e na misericórdia de Deus o livramento, mas muitas das vezes nós estamos pedindo mais o suprimento. Mas Deus quer nos dar, bem verdade é, irmãos, que Deus, Ele anda conosco, porque grande é o livramento todos os dias. Tem nos guardado de forma constante e contínua, porque agora Ele está conosco. Irmãos, diante do quê? Diante agora de uma eleição. Ele elege agora um novo Adão, porque agora nós somos o novo Adão, na pessoa de Jesus, que é o Adão que veio e cumpriu a justiça de Deus na sua vida, e nós agora como filhos, nós estamos ali agora obedecendo a Ele, e Ele agora dentro desse relacionamento, caminhando conosco em toda a nossa caminhada, irmãos. Agora, observa um pouco antes, se você observar os escritos de João, no capítulo 14, irmãos, a partir do versículo 21, Deus, Ele dá uma condição também, porque Ele tinha dado uma condição para Adão. Irmãos, guarda bem isso aí. O nosso Deus, Ele nos abençoa, não tenha dúvida. Ele nos abençoa com ricas bênçãos, não tenha dúvida, mas é condicional. É condicional, irmãos. E o que é condicional? É algo sobre condições. E se eu obedecer tais condições, não tem dúvida. Quem te disse que você estava nu? Porventura, você comeu? Mas não era para comer, não. Ele quebrou a condição, irmãos. Deus condicionou a nós também, irmãos. E olha o que diz o versículo 21. Está ali, ó. Eu vou ler alguns versículos. Olha: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeira condição: amar a Deus, acreditar em Deus e amar. Me permita, irmãos, não sei se alguém que saiu do templo tem alguma necessidade fisiológica, mas é preocupante de alguém que estava dentro do templo, não tem uma necessidade fisiológica, está fora do templo. Deveria estar aqui, devotando o seu amor ao Senhor, porque vive debaixo de graça e de misericórdia. Mas voltando, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você vai provar o seu amor ao Senhor? Você é que sabe como é que você tem que provar o seu amor ao Senhor. De que forma? Obedecendo a sua palavra. Ele diz: e aquele que me ama será amado do meu Pai.
e eu o amarei, e me manifestarei para ele. Jesus se manifestou para a sua igreja. Deus tem se manifestado para a sua igreja, irmãos. Isso aqui é revelação de Deus. E aí ele continua, disse-lhe Judas, não Iscariotes. Ele fez uma pergunta interessante que chamou a atenção de Jesus a trazer revelação naquele momento. Olha o que ele disse, Judas, não Iscariotes. Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele vinha, ia se manifestar aos seus e não ao mundo. Tanto é que hoje o mundo nos odeia. Se você soubesse como você é odiado, Lucas, fala se você diz que você é quem está servindo ao Senhor. Você vai alcançar tanto inimigo, mas não é. É porque a Bíblia fala que o mundo está adormecido no maligno. Então as pessoas que não têm Cristo Jesus, ela é usada para poder importunar a gente. E nós não somos odiados nesse mundo. E sabe o que eu digo? Graças a Deus por isso. Cumpre-se a palavra, irmãos. Porque o próprio Jesus disse: se não me amaram, não vão amar vocês também. Lá na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, vai falar isso daí, se você ler. E aí, irmãos, respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pronto. Nós, a igreja, somos morada de Deus. Por que nós professamos essa fé, irmãos? Por que Deus, Ele insiste de que nós colocamos essa fé em prática? Porque é Ele mesmo dentro de nós. É Ele que nos impulsiona, irmãos, a acreditar nele mesmo. Ele agora veio e está fazendo morada dentro de nós. Como entender esse negócio? Pai, Filho, Espírito, o homem e o seu Espírito. Misericórdia, é pouco espaço para muita gente, mas é o Criador. Agora ele desce e habita dentro da criatura. Então ele vem agora como me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu passo a entender de que Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele me livrou da morte e me deu vida. Eu passo a entender isso pela palavra. Ou seja, Ele agora faz habitação dentro de mim. Ele agora, irmãos, está habitando dentro da sua igreja. Ele habita no meio do seu povo nesse momento. E digo que quando você aqui não está, Ele está dentro de você, te mostrando o que você deve fazer, da forma que você deve fazer, porque Ele trilhou um norte para você. Ele trilhou um norte para nós, irmãos. E não é só essa vidinha, me permite, me perdoa pela minha palavra, irmãos, não é essa vida pobre que nós temos, não como crentes, mas como ser humano, porque, irmãos, como ser humano, eu quero dizer que se nós não nos atentarmos à palavra de Deus, nós vamos cair nisso aqui que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios no capítulo 15, quando ele começa a trazer uma revelação da ressurreição de Cristo. Ele vai no versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, irmãos, não é eu. A vida nós empobrecemos ela quando deixamos a presença do Senhor. Olha o que está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 19. Isso veio agora. Olha aí. A Davi está esperta de escrever aqui para vocês participarem também. Olha lá. É eu que estou falando? Ou é a palavra? Se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só aqui, irmãos, você está perdendo tempo. Porque nós temos que esperar aqui, não ter dúvida, e ter certeza do porvir, ter certeza da vida que Ele nos deu. A vida eterna, nos ligando de novo. Cristo nos ligou de novo ao Deus do Éden, ao Deus que formou, irmãos, um belo jardim no Éden, e colocou o homem para lavrar aquela terra e comungar com Ele. Jesus vem, irmãos, e faz essa ligadura. E Deus, irmãos, espera que nós venhamos fazer, irmãos, colocando em prática aquilo que Ele tem, irmãos, em nossas vidas,
colocado como condição, porque a condição está lá bem clara. Jesus, ele colocou condições, irmãos, e não é difícil para nós, porque nós, irmãos, já recebemos a Cristo. Ele habita dentro de nós, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele, irmãos, tem o domínio da nossa vida. Então para nós é super fácil. É mais difícil para aquele que ainda anda correndo de ouvir a voz de Deus e procurando um jardim para se esconder. Sai do jardim! Sai do jardim, porque Deus está te vendo. Porque quando Jesus foi para o jardim, irmãos, foi para dar sua vida. E tem gente indo para o jardim se esconder porque está nu, porque não gosta, porque não quer, porque acha que está errado, está distante. Mas Deus nos convida, irmãos, a sair do jardim. Deus nos convida, irmãos, a sair do jardim e vir para a sua presença. Porque no jardim agora, irmãos, não é lugar mais de se esconder. No jardim não é lugar mais de se esconder. No jardim é lugar de clamar. No jardim é lugar de orar. Vocês lembram de Jesus no Getsemane? Ele estava orando porque ele sabia que ele ia morrer, ele ia dar a sua vida. Aí o compositor lhe diz assim, ó: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Vem aqui, César, por gentileza. Nós vamos louvar o Senhor. E Deus te convida a sair do jardim do erro, da mentira, da nudez, do pecado, e vir para o jardim da oração. Porque no jardim da oração vai haver revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida. Ele quer se revelar para nós, irmãos. Então guarda a palavra de Deus no seu coração, porque uma coisa é certa: Jesus, ele tem se revelado à sua igreja, e daqui a pouco Jesus, ele vem buscar a sua igreja, porque a sua igreja, ela já está em plena comunhão com Deus, como lá no Éden, como tinha o seu contato no Éden. O primeiro Adão, irmãos, por um vacilo ele saiu, mas o segundo Adão, pela obediência, venceu e me deu e nos deu essa vitória de saber de que Ele está conosco. Louvado é o nome de Jesus. Adore a Deus comigo esse cântico, ó. No jardim Jesus Cristo amava, quando os ímpios não foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com segunda minha alma deseja estar, no jardim a noite chegar
se ele tinha com Adão antes de perder esse contato. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações e que venha realizar a sua vontade e o seu querer. E as palmas louvam o nome de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Uma coisa, irmãos, é o que o Senhor espera de cada um de nós, que nós observemos a sua palavra. Às vezes nós temos, irmãos, uma percepção de como que Deus fala, de como que Deus age, de como Deus quer fazer. Eu digo que o Senhor não se calou até o dia de hoje, desde o dia em que Ele conversava com Adão. Então, não, irmãos, esperemos de uma forma a qual Deus venha se apresentar, e sim, estejamos sempre aptos para ouvir a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós percebemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e essa tem que ser, irmãos, perfeita, boa, perfeita e agradável, não tenha dúvida, porque Ele é o Criador. Terça-feira estamos aqui em oração e adoração ao nome do Senhor. Você, minha irmã e meu irmão, se você estiver em casa ocioso, vem para cá. Nós estamos aqui na terça-feira orando, louvando a Deus e ouvindo a sua palavra. Às quinta-feira estamos aqui estudando a palavra. Irmãos, eu acredito que quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, através de ouvir a sua palavra, é onde nós aumentamos mais essa comunhão. Eu percebo que tem irmãos que realmente têm dificuldade de estar aqui durante a semana, só chega ao domingo, mas eu digo para você, a bênção de Deus está no congregar, está no caminhar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, orando, mesmo que às vezes com lutas e com dificuldade. Vem, porque é Deus que cuida de nós. Porque infelizmente, irmãos, aí fora começou aí, um tal de Big Brother. Tem crente que se prende lá. Graças a Deus que em São Miguel não tem nenhum, porque aqui todos são salvos, né? Ninguém aqui perde tempo com isso. Mas está aí, irmãos, arrebanhando uma multidão e outras programações. E Deus esperando a sua igreja no jardim para a oração e revelações do céu. Às quinta-feira nós estamos aqui estudando. Tem algum trabalho na sexta? Me ajuda? Pelo silêncio não. Sábado? Pelo silêncio não. E domingo o nosso culto começa às 16 horas com a escola bíblica e o culto de ofício divino, irmãos, a partir das 18 horas. E nós no terceiro domingo estamos trabalhando em forma de coletar para a obra do sítio que tem ido, graças a Deus, de vento a pouco daquele trabalho. Graças a Deus pelos nossos irmãos que estão ali na Zona Sul, à frente daquele trabalho. Louvado seja Deus por isso. Eu digo aos irmãos, vem para a casa do Senhor com alegria. Tenha uma semana na presença de Deus. Faz lá do seu esconderijo que você tem dentro da sua casa, lá no seu quarto, no seu momento de clamor, de oração, como que o lugar do jardim de Deus para conversar com Ele. Ele quer ter comunhão contigo de novo. Ele quer manter comunhão conosco, irmãos. E Ele espera a cada um de nós. Quando chegarmos lá, sabe uma coisa? Ele está nos aguardando para esse contato. Posso ouvir um amém na igreja? Amém. Aquele que crê que precisa de oração, não está para sua mão. Nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que a tua palavra foi deixada diante desse altar. Meu Deus, tu és aquele que tem o poder de transformar a tua palavra em libertação, em cura e confirmar salvação na vida de crente também, ó Deus querido, porque nós tínhamos um crente, ó Senhor da glória, ali no jardim, mas que não ouviu a tua boa palavra e deu as costas ao Senhor e foi despido dessa graça. Então eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha, trabalhe no nosso meio, para que todos nós possamos estar aptos
para ouvir a tua voz e obedecer, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem determinado nas nossas vidas. Estas mãos erguidas, Senhor, cada um dos teus filhos coloca diante de ti uma petição, traz a resposta segundo as multidões das tuas misericórdias. Pai, ajuda a tua igreja, ajuda-nos para que nós possamos ajudar uns aos outros. Leva-nos guardados e protegidos para os nossos lares, debaixo das tuas mãos potentes. Dá-nos uma semana na tua presença, ó Deus querido, e coloca nos nossos corações o desejo de se dispor diante do Senhor para fazer a tua vontade, para testificar que Cristo é Senhor, para clamar e orar Maranata, porque o Senhor vem e daqui a pouco, Pai, nós não estaremos mais aqui, pois estaremos no gozo da plenitude das tuas promessas nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa aguçar, cultivar essa fé nos corações, para que o teu nome continue sendo louvado por intermédio da tua igreja. Ó Deus, é a bênção que eu estou te pedindo aqui nessa noite, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus, que é filho e que reina hoje e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui nessa noite, e com todo o povo de Deus na terra, e todos dizem amém.